Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? O som está bom? Bom, peço desculpas pelo atraso. Tivemos probleminhas técnicos aqui. Beleza, o som tá bom. Deixa o pessoal entrando. Boa noite, Thiago. Bom, o Thiago já está online. Essa noite, o Thiago que vai apresentar para a gente, né? Vai trazer o tema para a gente, lá de Maceió. Bom, o pessoal já está entrando. Então, dá boas-vindas a todos para mais esse encontro aqui hoje. Agradecer a Espiritualidade Amiga, né, por proporcionar mais essa oportunidade, né, de trazer mais uma noite de aprendizados aqui pra gente. Então, Raimundo, o pessoal tá online já. A gente já estamos um pouco atrasados, então vamos começar com a prece para chamar o nosso convidado em seguida. Bom, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo a espiritualidade amiga que esvazie nossa mente, nos ajude a concentrar nos ensinamentos da noite, para que possamos levar esses ensinamentos também para o dia a dia, para nossas práticas diárias, né? Agradecer ao nosso convidado que dispôs do seu tempo aqui para nos trazer essas palavras, né, de Jesus. Que assim seja. O Thiago já está online. Deixa eu chamar o Thiago aqui que vai continuar aqui com a gente. Boa noite, Thiago. Oi, boa noite. Bem-vindo aqui com a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, vou deixar você à vontade aí para começar a falar do seu tema aí com a gente. No final eu volto para fazer a oração aqui. Tá bom, beleza. Obrigado. E aí, boa noite a todos. Bora conversar um pouquinho sobre lei de justiça, amor e caridade? Ela é uma das 10 leis morais, leis divinas ou lei natural, tá? São 10. Tem lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei da liberdade, e a última, a que normalmente se considera que resume todas as leis morais, seria a lei de justiça, amor e caridade. Aí, como eu costumo sempre começar a conversar, eu trago muitas vezes o conceito. E aí, para a gente começar hoje, para de conceito, né? Por que não? Por que ser diferente? Justiça.
Justiça é a constante e perpétua vontade de conceder o direito a si próprio e aos outros segundo a igualdade. É uma virtude subjetiva. Então, quando a gente pensa em justiça, o que é que a gente pensa? A gente está pensando em querer igualdade, em querer um direito para si, mas que esse direito seja estendido aos outros. Então, não basta só eu querer algo para mim, né? Se esse algo for algo que eu possa estender aos outros, que os outros também tenham direito. Tem muita gente que costuma misturar e achar que só é justo se for para ele. Para os outros, olha, não. Mas se for para ele, seria justiça, né? Tem muita gente que recorre à justiça e acha que quando o juiz não lhe dá ganho de causa, né, é porque a justiça não presta, a justiça falhou. Mas será que ele realmente tinha direito? Será que ele não estava colocando os interesses dele acima dos interesses dos outros? Ou então, acima do que prevê a lei? Então, justiça é isso, é buscar um direito, mas acima de tudo, querer igualdade, ou seja, querer algo para um e para todos. E o amor? O amor é uma força tendente a aproximar e unir, numa relação particular, dois ou mais seres. Tudo que representa o amor está aí nesse conceito. Seria basicamente duas coisas: aproximar e unir. O que a gente mais quer é criar pontes, né, de aproximação que nos leve mais perto para quem a gente gosta. E o que a gente quer com isso é unir. Para que distância, né? Que bom é que hoje a gente tem aqui, né, o quê? A internet, computador, smartphone, e a gente pode o quê? Unir, né? Nos aproximarmos. Porque muita gente está em Glória, pode nem estar em Glória ou não estar em Maceió, mas assim, com a internet a gente se aproxima, a gente cria essa ponte. E a caridade? O que seria a caridade? No vocabulário cristão, o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. Então, se eu busco efetivar o bem de outrem, tá? Não é o meu bem, não, é o bem de outrem, e procuro me identificar com tudo que o Cristo, com tudo que Deus quer que a gente faça, que principalmente é o amor ao próximo, eu vou estar praticando a caridade. Porque caridade nada mais é do que amar ao próximo na maior plenitude possível da palavra e ajudar, permitir ao outro que o outro, né, receba algo meu. Receba um pouquinho do meu tempo, receba um pouquinho das minhas palavras, receba o meu ouvido para escutar quando a outra pessoa está precisando. Se estiver precisando de algo material, que também receba esse algo material. Se estiver precisando de uma ajuda, que receba essa ajuda. Então, assim, isso é caridade. Porque muitas vezes a pessoa pensa que caridade é aquela que eu vou ali e entrego algo para alguém. É aquela que quando alguém faz uma campanha do quilo, vai ali, bate na porta e pede uma ajuda, que a outra pessoa pega e entrega para ela o quê? O donativo, o alimento, né, às vezes dinheiro, mas que aquilo seria caridade. E o que na porta do outro, fazer aquele pedido, também é caridade, tá? E assim, para muita gente, vai além de ser caridade, é um trabalho de trabalhar a própria humildade, né? Porque não é fácil você bater na porta de alguém e poder receber um sim ou não. Então, assim, se não é tão fácil receber um sim ou não, mais do que nunca, é a caridade que eu estou praticando para alguém, porque aquele alimento vai ser destinado a alguém, mas que, acima de tudo, eu estou praticando comigo. E por falar em caridade quando eu tenho que praticar caridade com o outro, você já pensou também em praticar caridade com você? E aí, né? Será que você sempre dá sim para os outros e em alguns momentos teria que dar não? Porque quando você sempre dá sim, você termina fazendo o que o outro quer, mas nem sempre é o que você quer. Então, assim, e quando a gente fala que a caridade tem que começar em casa,
não é na minha casa necessariamente, mas é comigo, tá? Ou seja, eu posso ajudar o outro, eu devo ajudar o outro, certo? Mas desde que aquilo não venha a me trazer um prejuízo. E mais, quando a gente diz também que a caridade deve começar em casa, é porque eu tenho que tentar me aproximar, criar aquela ponte que eu estava falando agora há pouco, né? Que traz ali na parte do amor, no conceito de amor, entre eu, né, e todos aqueles que estão me rodeando. E quem é que me rodeia mais próximo? Quem está comigo na mesma casa. Não é verdade? Aí, quando a gente fala de lei de amor, justiça e caridade, a gente pensa em reencarnação e justiça. E quando a gente pensa em reencarnação e justiça, a gente tem que lembrar da seguinte frase, ó. A reencarnação é a lei de justiça por excelência. Epa! O que será que isso quer dizer? Hein? Que a reencarnação é a lei de justiça por excelência. Quer dizer que Deus está querendo fazer justiça. Deus está querendo que a gente repare algo, que a gente assuma uma responsabilidade por tudo aquilo que a gente pratica. Sabe por quê? Porque, repara só, numa determinada encarnação, se eu cometi erros, Deus, ele não é aquele pai ou mãe que passa a mão na cabeça do filho e diz assim, eita, olha, é pequenininho. Não, Deus diz assim, você já tinha entendimento para aquilo que você fez? Se tinha, eu vou lhe responsabilizar. Se não tinha, aí sim eu vou, né, atenuar o que você fez. Mas se você já tinha capacidade para entender o certo e o errado, e mesmo assim fez algo errado, você tem que entender que fez errado, e você tem que buscar reparar aquilo, tá? Então, assim, quando a gente busca reencarnar, é porque a gente já encarnou uma vez, entendeu algo que a gente tenha feito como errado, como equivocado, e busca consertar. Para que tudo isso? Para nossa evolução enquanto espírito. Mas, acima de tudo, para poder praticar a lei de justiça por excelência. E aí? Em que planeta você está? Aí alguém vai me responder rapidinho. No planeta Terra, né? Acredito que a maioria vai responder rápido. Espero que não tenha ninguém aí que esteja pensando que está num passo ou repassa da vida e vai dizer, passa. Eu responderia, né? Rapidinho, estou no planeta Terra. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de que o planeta onde a gente está, o orbe onde a gente está, encarnado ali, buscando a evolução, ele pode assumir várias facetas. Por exemplo, ele pode ser um planeta escola, ele pode ser um planeta prisão, ele pode ser um planeta hospital, tá? Ele pode ainda ser um planeta onde a gente vai trabalhar. Aí, repara só o que é que disse Chico Xavier no livro Verdade e Luz. Que a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Você pode olhar para mim e dizer que eu sou jovem. Espero que vocês façam isso, tá? Mas aí, quem disse para vocês que o meu espírito é um espírito novo? Tá em algum canto aqui do meu rosto, quantas encarnações eu já tive? Tem como a gente saber, né? Às vezes, pelas nossas atitudes, alguém chega e faz, eita, tão novo, mas com a atitude de um velho. Provavelmente, por que será que é isso? Porque a pessoa já encarnou várias vezes, já adquiriu várias experiências e traz tudo isso na bagagem, que, ó, na mente. Aí, vamos voltar a falar um pouquinho dessas facetas que o planeta Terra tem, se ele é escola, se ele é prisão, se ele é para trabalho, o que é que ele é para a gente, o que é que ele representa. O planeta Terra, para Jesus, poderia ser um planeta hospital, porque trata dos doentes. E quantos doentes existem no planeta Terra? Eu sou um deles, tá? Né? Vim aqui para viver, né, tratando várias possibilidades do que eu já fiz em outras encarnações. É um planeta escola, porque é um planeta para ignorantes. Eu, de vez em quando, né, ou em muitos momentos, me considero um ignorante, porque a gente não sabe
tudo. Na verdade, a gente sabe quase nada, né? Todo dia a gente tem uma nova oportunidade de aprender e de buscar novos conhecimentos. Que bom isso! É um planeta oficina para os trabalhadores de boa vontade. E quantas coisas a gente tem para fazer aqui no planeta Terra, hein? No dia a dia, trabalhando, mas principalmente e também os trabalhos de caridade. E são, olha, muitos. É só a gente querer, né, doar um pouquinho do tempo, doar um pouquinho da nossa vontade, da nossa disposição e fazer esses trabalhos de caridade. Aí eu poderia dizer que o planeta Terra é a oficina do trabalho para aqueles que exercem atividades edificantes em favor da própria renovação. E que atividades são atividades edificantes? Aquelas que levam o bem para alguém. Sabe aquela história da corrente do bem? É super interessante que a gente faça parte desse elo, que a gente faça parte dessa corrente do bem, que a gente pratique uma coisa boa e que os outros achem interessante, façam junto, né? Que copiem aquela ideia. Eu posso dizer que o planeta Terra é um planeta hospital. Por quê? Para corrigir desajustes nascidos de viciações pretéritas. E eu posso dizer mais, que ele não é hospital só porque a gente fez em outra encarnação, não. Ele pode ser hospital porque a gente está fazendo, mais do que nunca, neta. Eu costumo dizer que a gente normalmente tem aquilo que o desenho animado representa. O anjinho de um lado, o capetinha do outro lado. Mas qual será que está falando mais alto na sua mente? Para que lado você está escolhendo fazer as coisas? Né? Se escolher mais para o bem, já está trabalhando na caridade, já está praticando o amor, quem sabe está fazendo justiça. Mas se estiver escolhendo o outro lado, do que é errado, da prática do mal, aí, né, quem sabe essas ações não lhe tragam algum tipo de doença e você não tenha que tratar esses desajustes. Mas o planeta Terra também é um planeta prisão, em expiação dolorosa, para os que resgatam débitos relacionados a crimes cometidos em existências anteriores. Por exemplo, suponha que numa outra encarnação eu tenha cometido um crime. Tirar a vida de alguém. Será que a gente pode tirar a vida de alguém? Provavelmente não. Tá? As pessoas têm um planejamento encarnatório. Tá? E não cabe a mim ser o instrumento para retirar a vida do outro. Então, se não cabe a mim ser esse instrumento para retirar a vida do outro, se eu retirar, eu vou ter que pagar por isso. E como seria isso? Através de expiações dolorosas. Tá? Eu vou ter que fazer escolhas, quando eu for fazer o meu planejamento reencarnatório, para poder reparar aquilo que eu fiz. E ainda contar e esperar pelo perdão daquele espírito que eu interrompi aquele planejamento dele, porque ele pode querer vingança. E aí não seria nem um pouquinho interessante. Certo? Ainda posso dizer que a Terra é um planeta escola, para os que compreenderam que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Quando a gente fala que a Terra é um planeta escola, eu preciso que você lembre do seguinte, que a gente está aqui para aprender, tá? Minha mãe tem 70 e poucos anos de idade e ela costuma dizer bem assim, de vez em quando. Nunca vi isso. Aí eu faço, ainda bem que nunca viu, mas que está tendo a oportunidade de ver, aprender e fazer. Quando você nasceu, foram pelo menos, normalmente, 9 meses para nascer. O corpo está formado. Depois você teve praticamente, em média, 1 ano para engatinhar e aprender a andar. Porque tudo na vida é um aprendizado. A gente já não nasce nem sabendo de tudo, nem falando tudo, nem andando. A cada dia, o Pai Maior, Deus, nos dá a oportunidade de aprendermos. Com isso, evoluirmos enquanto ser humano, enquanto espírito. Aí, se a gente vai falar um pouquinho melhor da lei de justiça, a gente precisa entender
Como é que funciona a lei de justiça segundo o Espiritismo? Para ela, Deus é soberanamente justo. Isso eu falei agora há pouco para vocês, que Deus nos permite reparar os nossos próprios erros, ele nos permite entender nossas responsabilidades, desde que a gente tenha a possibilidade de compreender aquilo. Sabe aquela história assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente pode e vai terminar sendo cobrado? É porque a gente teve o quê? A possibilidade do entendimento. Então, voltando para o Espiritismo, aqui para a noção dele de justiça divina, Deus é soberanamente justo. Então, ele pondera rigorosamente o bem e o mal, compensando um e punindo o outro igualmente e proporcionalmente. Ou seja, para Deus, tá? Ele sabe que a gente não é personagem de novela mexicana. Que a gente não começa e termina bom, nem começa e termina ruim, tá? A gente tem, durante o mesmo dia, durante 24 horas, alguns momentos em que a gente pode ser bom, alguns em que a gente pode ser ruim. Mas que bom que a gente trabalhe, que a gente pratique algo chamado reforma íntima, para na maior parte dos nossos dias a gente praticar o bem. Porque Deus consegue fazer a balança, Deus consegue ponderar. E diz mais, que a felicidade ou infelicidade é consequência da justiça de Deus. E aí, será que você está se sentindo feliz? Será que você está se sentindo infeliz? E será que o que para você é sinônimo de infelicidade, para o outro não seja sinônimo de felicidade? Eu estou montando uma palestra que vai se chamar Uma Janela para a Felicidade, baseado no livro que eu estou lendo e estou amando. E aí, esse livro me traz vários aprendizados. Praticamente tem um constante aprendizado nele, além de uma história maravilhosa. E ele me mostra o seguinte, que às vezes a gente pensa que algo é tão pequeno, às vezes a gente bota algo na cabeça que não condiz com a realidade. E se não condiz com a realidade, eu posso pensar que alguém está infeliz por algo que eu estou vendo naquele alguém, mas que talvez não seja. Quando eu estava lendo isso mais cedo, para poder lembrar o que a gente ia conversar, eu estava lembrando do seguinte. A gente já foi 4 vezes no sertão, aqui de Alagoas. Cidades de São José da Tapera e Pão de Açúcar. Pão de Açúcar aí, ó, divisa com Sergipe, nessa tem o Rio São Francisco ali, do outro lado está Niterói, Bom Sucesso. E aí, repara, o que a gente observava lá no sertão alagoano? A gente observava que famílias que poderiam, ou que na verdade não têm nada, ou quase nada, tem algo muito importante. Tem a felicidade. E carregam essa felicidade num sorriso, num olhar, onde a gente, que tem muito, fica se perguntando, como é que esse povo está com esse sorriso estampado no rosto? Está com esse olhar carinhoso nos recebendo. Sabe por quê? Porque tudo é consequência da justiça de Deus. Para a gente, a princípio, pode não ser felicidade. Mas quando a gente chega lá e percebe tudo aquilo, a gente começa a enxergar de outro jeito, de uma outra forma. Aí a justiça divina tem algo nela chamado lei de causa e efeito. Segundo o entendimento espírita, refere-se tanto à manifestação da justiça, bondade e misericórdia divinas, quanto à necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos decorrentes das infrações cometidas contra a lei da liberdade. E aí, sabe o que é que acontece? Quando a gente lê isso daqui, é que tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. E eu não posso querer plantar espinhos e querer colher rosas ou flores. Tem um monte de gente que acha, né? Que pode fazer coisas erradas, que acha que pode praticar o mal, mas que tem que receber o bem, que tem que receber algo. Será? Será que ela não está recebendo o retorno do que ela causou? Será que aquilo não é o efeito
do que ela praticou. Quando a gente fala em justiça e pensa em justiça, eu vou ler aqui algumas frases para vocês. É querer para os outros o que a gente quer para nós. Sabe por quê? Porque toda vez que você por acaso vai querer para você algo ruim? Provavelmente não. Eu quero para mim o melhor. Então, se eu quero para o outro o melhor, eu estou praticando justiça. Se na hora de uma campanha do quilo, eu vou na minha despensa e eu tenho lá 2 quilos de arroz e resolvo dar 1 quilo de arroz, eu tenho 2 marcas diferentes lá. Eu não preciso escolher a marca de menor qualidade, se as duas marcas não tiverem a mesma qualidade. Se eu quero para mim o melhor, por que não dar para o outro o melhor? Então, por que não dar para o outro aquele 1 quilo de arroz da marca de melhor qualidade? Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, determinados pela lei humana e pela lei natural. Justiça é, acima de tudo, respeitar o próximo. Certo? É não passar por cima do outro. O sentimento de justiça foi posto no coração do homem por Deus. O progresso moral o desenvolve, mas não o dá. A gente nasce com o sentimento de justiça. Você já deve ter ouvido falar que a criança nasce com o sentimento de justiça e a criança não pratica racismo. Sabe por quê? Porque racismo é algo que pode ser ensinado. O racismo é algo que pode ser desconstruído. Sabe por quê? Porque se eu já tive várias encarnações e eu posso trazer aquele sentimento ali do meu subconsciente, cabe aos meus pais ou responsáveis me ensinar a desconstruir aquilo. E a perceber que todos somos iguais. Que não é o fato da cor, não é o fato de uma crença, de uma religião, de uma opção sexual, me fazer ser diferente, melhor, pior do que o outro. Que nós, enquanto espíritos, somos todos iguais. E enquanto iguais, precisamos e merecemos respeito. Então a justiça já está aqui, ó, no meu coração, está batendo, tá? Agora mais calmo, né? No começo chega ainda a mão ainda está suada. Mas o progresso moral desenvolve esse senso de justiça. E aí o homem, né? No homem, o sentimento de justiça está misturado com paixões. Sabe por quê? Porque eu acabei de dizer para você que esse sentimento pode ser construído ou desconstruído. Cabe a alguém nos ensinar ou cabe a gente buscar aprender. Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar a gente. A chamada reforma íntima. Então, que tal se você começasse a praticar essa reforma, começasse a refletir sobre o que você faz e, com isso, buscar cada vez mais esse sentimento de justiça. Querer para o outro o que você quer para você. E a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Será que você está respeitando isso? Uma vez eu vi, num lugar, alguém dizendo que podia falar o que quisesse, porque tinha direito à liberdade de expressão. Será que por causa do meu direito à liberdade de expressão eu posso xingar alguém? Eu posso ofender alguém? E aí? Será que eu tenho esse direito? Será que o respeito não deveria estar acima de tudo? E eu deveria poder expressar a minha liberdade de expressão sem querer ofender o próximo? Acredito que sim. Acredito que isso é plenamente possível. Mas, quando as pessoas não sabem respeitar isso, é necessário que as leis humanas ajam. Porque as leis divinas vão agir sempre. Mais cedo ou mais tarde, está ali a lei de causa e efeito. Mas que bom que a gente possa, através das leis humanas, ou através dos nossos atos, praticar essa lei daí que resume as leis naturais. O que seria a lei de justiça, amor e caridade. Aí bora para o Livro dos Espíritos? A pergunta 874. Kardec foi para os Espíritos e perguntou o seguinte: se a justiça é uma lei natural,
Porque os homens a entendem de maneiras diferentes. E que um considere justo o que parece injusto para o outro. Aí, repara só. Eu acho que eu já disse, né, sem querer, que está aqui, na resposta que os espíritos vão dar. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende ou desaprende pode levar a ter esse sentimento, a entender isso de forma diferente. E podem fazer com que para um seja justo e para o outro injusto. Os espíritos responderam para Kardec o seguinte, é que a lei, ou seja, na lei se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, e fazem o homem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Sabe por quê? Porque se eu tiver com uma paixão, por exemplo, se eu gostar de um livro, você pode dizer que o livro é o pior que tem. Eu vou continuar apaixonado pelo livro. Então, assim, eu estou colocando ali um sentimento junto. E quando a gente coloca o sentimento junto, termina misturando. E aí a gente deixa de lado, né, que realmente é justiça. E passa a entender uma justiça misturada com uma paixão que a gente tem, com o interesse que a gente tem. Aí Kardec perguntou ainda aos espíritos, na questão 873, o seguinte, o sentimento de justiça é natural ou é resultado das ideias adquiridas? E aí Kardec respondeu o seguinte. Kardec não, desculpa, os espíritos responderam o seguinte, é que eu estou preocupado com a hora e queria colocar aqui para ver a hora e não estava conseguindo. Mas estou vendo aqui em outro canto já. Aí, repara só. Os espíritos responderam para Kardec que é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento. Mas não dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso, encontrareis muitas vezes nos homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. Eu estava lendo um romance espírita há algum tempo e ele é fantástico. Não vou lembrar agora o nome para vocês não, porque eu termino não decorando o nome de livros. Mas aí, uma senhorinha humilde, sem instrução, ela tinha muito mais informação, muito mais bagagem de conhecimento humano, de conhecimento das leis divinas, do que quem tinha instrução. Sabe por quê? Por isso que está escrito aqui, ó, na resposta dos espíritos, para Kardec. Nos homens simples e primitivos, nós vamos encontrar noções mais exatas de justiça do que daqueles que têm conhecimento. Porque, às vezes, quanto mais conhecimento a gente tem, aí a gente une paixão, a gente une uma interpretação diferente, e aí, misturando tudo, a gente deixa de lado a noção que a gente traz lá no nosso íntimo de justiça. 875, Kardec perguntou para os espíritos como se pode definir a justiça. E os espíritos responderam o seguinte, que ela consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina os seus direitos? Duas coisas, dois tipos de lei. A lei humana e a lei natural. A lei humana, aquela apropriada a cada época. Elas mudam de acordo com a evolução do homem. Lá atrás, há muitos anos, há muitos séculos, existia a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Será que a gente precisa praticar isso hoje? Será que se alguém me bate, eu preciso bater na pessoa de volta? Será que não existe um outro caminho para eu buscar justiça? Existe. E é por isso que as leis humanas mudam na medida em que a gente muda. E quanto tempo a gente demora, às vezes, para mudar, hein? Nos últimos anos, talvez a gente esteja mudando rápido, né? Porque o que tem de tecnologia mudando de uma hora para outra é incrível. Mas, às vezes, foram muitos anos para mudar.
Muitos anos de escravidão, muitos anos de ignorância, muitos anos em que a mulher não era considerada igual aos homens. Todos, na verdade, são espíritos e, portanto, iguais em direitos. Mas as leis naturais, as leis divinas, elas são tão perfeitas que em qualquer época elas são elas. Elas não precisam mudar. Aí vem a pergunta 875A, e ela diz o seguinte: o que é que determina esses direitos? E os espíritos responderam para Kardec que eles são determinados por duas coisas, que a gente acabou de falar, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e caráter, essas leis estabeleceram direitos que variam de acordo com o progresso dos conhecimentos. Aí, na pergunta 876, Kardec questionou: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E a resposta foi que o Cristo disse: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo que cada um tem de ver respeitados os seus direitos. Então, olha só, se eu quero algo para mim e eu faço isso pelo outro, eu estou praticando justiça. Sabe por quê? Porque se eu dissesse para você que eu quero algo para o outro, para depois esse algo eu querer para mim, e se eu quiser algo de ruim para o outro? Aí na hora que eu faço o contrário, que eu quero para o outro, aquilo que eu quero para mim, eu vou querer para mim algo ruim. E se eu não quero para mim algo ruim, claro que se eu quero para o outro o que eu quero para mim, eu vou estar praticando justiça. Aí olha só, o critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si. E não desejar para si o que se desejaria para os outros. Porque isso não é a mesma coisa. Tá? A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito ao próximo. Aí vem a pergunta 879, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual deve ser o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza? E a resposta foi a do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, que praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Quando eu escuto isso, sempre me vem na mente o seguinte: Jesus, ele era tão justo, que ele não via ali se você praticava algo de bom ou ruim na aparência. Porque as pessoas na época costumavam dizer, né, que vender o corpo seria algo errado. E aí, se achando injustos, né, quando muitas vezes não eram, só a única diferença é que não transpareciam, como era o caso que para Madalena aquilo transparecia, aí decidiram que poderiam apedrejar Madalena. Simplesmente pelo fato de que ela era uma meretriz, que aquilo não deveria ser aceito. Aí a gente deveria se questionar o seguinte: será que tudo que você faz, de certo ou de errado, todo mundo sabe? E quando o errado fica só na sua consciência? Aí será que você tem o direito de atirar a pedra no outro ou do outro atirar uma pedra em você? Na verdade, não. Se eu disse agora há pouco que nem todo mundo é como numa novela mexicana, começou ruim, terminou ruim, começou bom, terminou bom, e a gente, durante a nossa vida, pratica coisas boas e ruins, mas que a gente trabalhe para praticar mais coisas boas, aí a gente vai entender o seguinte: se eu pratiquei uma coisa ruim, eu não quero que ninguém me apedreje. Então, não tenho o direito de apedrejar o outro. Vamos falar um pouquinho de lei de amor? Aí, repara só. A lei de amor, segundo Allan Kardec, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações.
Mas olha só, ele começa dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus num todo. Praticar o amor é muito maravilhoso. Quando a gente pratica o amor, a gente não sente o cansaço, a gente não sente fraqueza, a gente se supera. Será que você está praticando o amor para com você mesmo no seu dia a dia? Como é que está você nessa quarentena, hein? Está com pensamentos ruins? Está pensando que as coisas não estão dando certo? Já pensou em trocar esses pensamentos e buscar o amor de Deus para pertinho de você e com isso atrair bons fluidos, boas energias? Faz esse exercício. A professora Lourdes Duarte disse o seguinte, que amar ao próximo é praticar a justiça, o amor, a caridade. Crie oportunidades e seja útil. Se alguém te criticar porque fazes o bem ao teu irmão, lembra-te de Jesus, que até ele foi incompreendido. Quando eu leio isso daqui, eu lembro de uma coisa. Num dos centros que eu participo aqui em Maceió, porque eu estudo num centro, mas acompanho doutrinárias num outro centro, o que é que acontece? Nesse outro centro, existe um trabalho de caridade onde a gente faz um café de rua. E a gente leva alimentos para os moradores de rua. Aí, numa determinada oportunidade, acho que era o segundo ou terceiro lugar que a gente parava, se não foi o primeiro, na hora que a gente estava distribuindo, uma pessoa passou e disse o seguinte, que era muito lindo o trabalho que a gente estava fazendo, mas que a gente não deveria estar fazendo aquilo. Porque aquelas pessoas que estavam ali não mereciam. Bem, aquilo ali foi algo que ela pensa, mas não quer dizer que representa o que a gente pensa. E se não representa o que a gente pensa, o que é que eu posso dizer para vocês? Que a gente continuou fazendo o trabalho de caridade. Porque a gente não estava ali para julgar se alguém merecia receber aquele alimento ou não. A gente estava ali para levar o alimento, para aquecer o corpo, mas principalmente para aquecer a alma, o espírito daqueles seres que estavam ali recebendo aquele alimento. Então, para o trabalho ficar mais lindo, ele precisava só do que a gente fez, que era não parar, ou seja, continuar levando o alimento para quem mais precisava e entender a opinião daquela pessoa. Ela ainda não tinha o entendimento para perceber que o que a gente estava ali fazendo era o bem, sem olhar a quem. Aí, olha só, o amor é isso. Ele não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Quando a gente estava falando de justiça lá no começo, a gente trouxe os conceitos, e dentro do conceito de amor, a gente lembrou daquilo, né? Ou seja, que o amor aproxima, que o amor une. E que, portanto, o amor tem que trazer para a gente isso. Não prender, não apertar, não sufocar. O Senhor Jesus disse que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pratica o amor, pratica a caridade, e aí você vai estar fazendo muito mais por si e pelos outros. Na Bíblia, diz o seguinte, amai-vos uns aos outros. E aí em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, disse que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí em João, no capítulo 15, versículo 12, ele diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E no versículo 17, desse mesmo capítulo, ele disse que vos ameis uns aos outros. Sabe por que ele repete tanto isso? Para lembrar-nos que a gente tem que amar os outros
cada vez mais. Aí bora falar um pouquinho de lei de caridade. Eu já estava olhando aqui como é que tá no meu tempo, só não me lembro qual foi a hora que a gente começou. Mas ainda tem um tempinho aí, vamos embora. Lei de caridade. O amor é o sentimento que vos move à caridade. A caridade é um instrumento de amor. Compreendemos que o amor e a fé estão relacionados, bem como a caridade e as obras. Fé e obras, amor e caridade, eis os caminhos para a salvação e para a felicidade. Quem me convidou para fazer essa palestra, fora o pessoal aí de Glória, né, me fez o convite, palestra, conversa, não gosto muito do termo palestra não, dá uma responsabilidade muito grande. Mas aí, quando me chamaram para conversar, né, foi um tio meu, tá aqui comigo em Maceió, já morou lá em Glória. Eu só não lembro, estava conversando com minha irmã, se a gente já foi no centro Ivone Pereira, se a gente foi no Luz e Caridade, certo? Mas que a gente foi num desses dois quando meu tio morava lá em Glória. E aí, repara só, uma das coisas que ele mais fala quando ele está conversando sobre espiritismo é usar a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. Então é isso, ó. É o que está na lei de caridade, né? Fé e obras, amor e caridade. São os caminhos que a gente tem que trilhar para buscar a salvação, para buscar a felicidade. Na hora que aquele senhor falou que a gente não deveria estar ali praticando a caridade, levando o alimento para o próximo, que o próximo não mereceria, na cabeça dele, a gente tem que entender o seguinte: que é tão bom praticar a caridade, sabe? A gente às vezes trabalha, tá? E às vezes pratica a caridade. Tinha uma época que eu, mesmo trabalhando, eu participava de algo chamado Ação Global. Um dia todinho de ações voltadas para o próximo. Eu não recebia por isso. Eu estava ali representando, sim, a instituição para a qual eu trabalhava, a Defensoria Pública. E eu chegava às 7h30 da manhã, 8 horas, e só saía quando acabava. Numa determinada oportunidade, a gente saiu 9h30 da noite. Se você me perguntar se eu estava cansado às 9h30 da noite, eu não estava. Sabe por quê? Porque era tão bom o que a gente estava fazendo, em levar algo para alguém que estava necessitando, que a gente não via o tempo passar, que a gente não sentia cansaço, e que hoje, quando eu encontro as pessoas que estavam comigo naquelas oportunidades, ou que a gente revê fotos, é tão lindo, e todo mundo só sente saudades. Aí, olha só, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Né? Eu acabei de falar sobre a ação global e de quando a gente participava, e se eu não me engano, aqui no meu Instagram acabou de entrar uma pessoa, né, com o sobrenome Castro, que disse bem assim: oi, ela participou em algumas oportunidades. E eu também acho que ela não tinha cansaço. Inclusive, quando ela vê também fotos, ela se diz com saudade daquilo. Aí, olha só. Então, assim, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. A caridade moral é mais difícil e, portanto, mais meritória que a caridade simplesmente material. Então, assim, quando eu escuto quem mora comigo, quando eu dou uma palavra de conforto no meu trabalho para alguém que trabalhe comigo, para alguém que chegou para ser atendido, eu estou praticando a caridade. E a caridade nunca falha. Fora da caridade não há salvação. Está aí uma das frases que a gente mais escuta na doutrina espírita. E que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, mais a gente entende o porquê dela. Fora da caridade não há salvação, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões. Está em todas, tá? Que insistem que a principal definição da caridade é amar e ajudar ao próximo.
O amor e a caridade são um complemento, mais uma vez eu repito, da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível. E lembrar do seguinte, quando a gente faz uma caridade com o próximo, mais está recebendo a gente, certo? A gente fica arrepiado, a gente fica emocionado, a gente fica grato. Sabe por quê? Porque é muito bom ajudar o próximo. Então, amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí, ó, vale lembrar o seguinte, que a base de tudo, a lei natural, ou seja, o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É tão natural que nos revoltamos ante uma injustiça. Às vezes, quando acontece algo com alguém, você não precisa saber o que é que diz a lei humana, mas você sabe o que diz a lei natural. E você pode ficar revoltado com uma injustiça, né? Nos últimos meses, principalmente agora, numa época de pandemia, duas situações estão muito em alta, quando a gente fala em injustiça. Uma aconteceu nos Estados Unidos, quase se replicou no Brasil, em duas situações, né? George Floyd, nos Estados Unidos, menino Miguel, no Brasil, teve um outro rapaz que também foi maltratado pela polícia, muito parecido o caso com o do George lá dos Estados Unidos. Mas, um outro caso é a questão da pandemia, né? Ou seja, Covid-19, será que a gente está respeitando o próximo e está usando a máscara, tomando medidas de higiene para não transmitir o vírus se formos assintomáticos? E aí? Será? Então, assim, de ontem para hoje, né? Ou melhor, do final de semana para hoje, os bares foram liberados no Rio de Janeiro, o povo foi para os bares, e num determinado bar teve aglomeração, mais do que deveria ter de capacidade naquele bar. Eu acho que já está dando meu horário, porque já tem gente ali, se eu não me engano, meu xará está aparecendo para mim. Pode terminar aí, E aí, o que é que aconteceu? Fiscais foram lá e tiveram que fechar o bar. Aí, dois prováveis clientes se sentiram ofendidos, foram tomar satisfações. Na hora que o fiscal chamou um cliente de cidadão, a senhora que estava com ele se ofendeu e disse que ele não era cidadão. Ele era engenheiro civil, formado e, portanto, muito melhor que o fiscal. Aí eu pergunto para vocês, será que ali, dentro do nosso sentimento de justiça, você não ficou chateado com essa injustiça? Você não se juntou à massa, mas por algo que realmente é o certo, que é saber o seguinte, ninguém está acima de ninguém, ela é tão igual ao que estava com ela como cliente, como ao cara que estava trabalhando, ali o fiscal. E que uma profissão, um grau de estudo, não me leva a ser melhor do que o outro. Aí, no que consiste a justiça? Consiste em respeitar o direito do outro. Será que nessas situações que eu lhe passei, esses exemplos, esses direitos foram respeitados? E vale lembrar que esses direitos têm que ser respeitados pela lei humana e pela lei natural. Lá, principalmente no caso dos Estados Unidos, nenhum nem outro foi respeitado. Tá? Ou seja, o policial foi além do que deveria ter feito, feriu a lei humana, mas feriu principalmente a lei natural quando tirou a vida daquele senhor. Eu acho que meu horário está chegando, né? Isso. Pedir para encerrando para a gente ir para a prece. Pronto. Deixa eu só chegar aqui numa frase para eu deixar de reflexão. Bora lá? Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. Por mais que os outros possam não ver que o que você faz é praticar o amor, a justiça e a caridade, que você vença essas provas e você não se sinta rejeitado. Você siga em frente, praticando
a lei máxima de Deus. Lei de amor, justiça, caridade. Obrigado. Que assim seja. Gratidão aí a Tiago por essas belas palavras, né? Esse momento que traz pra gente aí de, né, pra gente poder refletir, né, sobre isso tudo. Vamos agradecer, vamos partir para a nossa prece final, agradecendo a espiritualidade por esse encontro nesta noite, por podermos estar aqui reunidos, refletindo nesses ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer, vamos também elevar nosso pensamento a todos aqueles que possam estar passando por momentos de dificuldade, seja onde for, e possam estar recebendo, direto ou indiretamente, a palavra amiga, a caridade do alto, dos irmãos espirituais e dos irmãos também encarnados. E possamos usar toda essa reflexão que aqui fizemos no nosso dia a dia, para que possamos cada vez mais subirmos na escada evolutiva, que possamos estar sempre buscando nos tornarmos melhores. Muito obrigado, gratidão à espiritualidade e obrigado a todos, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, Tiago. Lembrando, o Tiago é do... Eu esqueci, eu não falei no início o nome, é do Núcleo Assistencial Caminho da Paz, Maceió, não é isso? Exato. Muito obrigado. Uma boa noite aí para você. Também. Boa noite a todos.